Antes da curatela, eu entrava e saía de estúdios de gravação. Durante a curatela, um grupo de pessoas monitorava quando eu ia usar o banheiro no estúdio. Não estou brincando. Eu li depois da curatela que meu pai e, principalmente a empresa de Robin e Lou Taylor, a TriStar, estiveram envolvidos com a empresa de segurança que eles contrataram, a Black Box, no monitoramento e na gravação de ligações e mensagens de texto que eu fazia e recebia em meu celular, incluindo mensagens de texto particulares com meu namorado, meu advogado na época e meus próprios filhos, e pior, meu pai até mandou colocar um aparelho de escuta na minha casa. Na minha própria casa. Tudo isso fazia parte do controle deles. Saí de casa na adolescência porque minha vida familiar era terrível. Naquele tempo, às 4 da manhã, quando eu ia até a sala gritar, "Cale a boca, mamãe", enquanto meu pai estava bêbado e desmaiado no sofá, aquele tempo voltaria para mim, às 4 da manhã, quando eu acordava e olhava para o teto pensando como essas pessoas tomaram o controle outra vez. E, nesse momento silencioso no meio da noite, eu jurei que faria tudo o que pudesse para escapar. 38. Naquele terceiro ano vivendo em Vegas, senti algo dentro de mim que não sentia, realmente, havia muito, muito tempo. Me senti forte. Eu sabia que tinha que fazer algo. Uma vez que voltei aos poucos a ser eu mesma, meu corpo, meu coração, minha sensualidade e meu eu espiritual não poderiam suportar a curatela por mais tempo. Chegou a um ponto em que meu pequeno coração disse, não vou aguentar mais isso. Por muito tempo, meus pais me convenceram de que eu era a má, a louca, e isso os favoreceu totalmente. Isso feriu meu espírito. Eles apagaram a minha luz. Eu fui diminuída por uma década. Mas, por dentro, eu estava gritando para toda essa baboseira deles. Vocês precisam entender o desamparo que eu sentia, desamparo e raiva. Depois dos shows, eu ficava tão brava por ver minha família bebendo e se divertindo enquanto eu não podia sequer dar um golinho em um uísque com Coca-Cola. Aos olhos do público, eu sabia que parecia ser a mesma estrela do palco, eu tinha pernas lindas e estava de salto alto, mas por que raios eu não poderia pecar na cidade do pecado? À medida que fui me fortalecendo e entrei em uma nova fase de minha feminilidade, comecei a procurar exemplos de como exercer o poder de uma forma positiva. Reese Witherspoon foi um grande exemplo para mim. Ela é meiga e muito legal e também muito inteligente. A partir do momento que você começa a se ver dessa forma, não apenas como alguém que existe para deixar todos felizes, mas alguém que merece que seus desejos sejam reconhecidos, isso muda tudo. Quando comecei a pensar em tudo que eu poderia ser, como Reese, alguém que era legal e forte ao mesmo tempo, isso mudou a perspectiva de quem eu era. Se ninguém está acostumado com você sendo firme, eles ficam muito assustados quando você começa a falar o que pensa. Eu sentia que estava me transformando no pior pesadelo deles. Eu era uma rainha agora, e começava a falar. Eu os imaginei se curvando para mim. Senti meu poder voltando. Eu soube como me conduzir. Me fortaleci mesmo vivendo aquela rotina. De fato, eu não tinha outra opção além de ser forte e acho que o público percebeu isso. Exigir respeito significa muita coisa. Muda tudo. E então, quando meus curadores tentaram me dizer, mais uma vez, que seria estupidez se eu recusasse fazer uma apresentação ou se tentasse encontrar um jeito de ter mais tempo de folga, sentia muita revolta. Pensava, se vocês acham que vão conseguir me enganar com essa ideia de me fazer sentir culpa por recusar, não vou mais cair nisso, não. Asterisco asterisco asterisco. O fim da residência foi marcado para 31 de dezembro de 2017. Eu mal podia esperar. Foi bom porque eu estava tão enjoada de fazer o mesmo show semana após semana durante anos. Implorei muito por um remix ou uma coreografia nova, qualquer coisa para quebrar a monotonia. Comecei a perder a alegria de me apresentar, aquele amor visceral para cantar que eu tinha desde pequena. Agora, outras pessoas estavam me dizendo o que cantar e quando cantar. Ninguém parecia se importar com o que eu queria. A mensagem que continuei recebendo era de que eles importavam, eu, não.
Eu estava ali para me apresentar e fazer dinheiro para eles. Era tanto desperdício, e, como uma artista que sempre teve tanto orgulho de sua musicalidade, não posso deixar de enfatizar o quanto fiquei brava por eles nem me deixarem mudar meu show. Tínhamos semanas entre cada série de shows em Las Vegas. Tanto tempo fodido foi desperdiçado. Eu queria remixar minhas músicas para meus fãs e dar a eles algo novo e empolgante. Quando eu queria tocar minhas músicas favoritas, como Change Your Mind ou Get Naked, não me deixavam. Parecia que eles queriam me envergonhar em vez de me deixar dar aos meus fãs a melhor performance possível todas as noites, o que eles merecem. Em vez disso, eu tinha que fazer o mesmo show semana após semana, as mesmas sequências, as mesmas músicas, os mesmos arranjos. Eu estava fazendo esse mesmo show havia um longo tempo. Estava desesperada para mudar, para dar aos meus maravilhosos e leais fãs uma experiência nova e eletrizante. Mas tudo o que ouvi foi, não. Era tão preguiçoso que chegava a ser esquisito. Eu me preocupei com o que os fãs pensariam de mim. Gostaria de poder dizer que eu queria poder dar muito mais. Eu adorava ficar em estúdios por horas a fio e fazer meus próprios remixes com um engenheiro de som. Mas eles disseram, não podemos colocar remixes por causa da duração do show. Teríamos que refazer tudo. Eu disse, refaça. Sou conhecida por trazer coisas novas, mas eles sempre disseram não. Quando eu os pressionei, o melhor que puderam me oferecer, disseram, era tocar uma de minhas novas músicas enquanto eu estava me trocando. Eles agiram como se estivessem me fazendo um imenso favor ao tocar a minha música nova favorita enquanto eu estava no camarim trocando de roupa freneticamente. Era vergonhoso porque conheço a indústria musical. Eu sabia que era totalmente possível mudarmos o show. Meu pai estava no comando e essa não era a sua prioridade. O que significava que as pessoas que poderiam tornar isso possível não fizeram nada. Cantar versões antigas fez meu corpo se sentir velho. Eu desejava novas músicas, novo movimento. Sinto agora que posso tê-los assustado por eu realmente ser a estrela. Em vez disso, meu pai estava no comando da estrela. Quando gravei os clipes dos singles de Glory, eu me senti leve e livre. Glory me fez lembrar de como era apresentar novo material e de como eu precisava daquilo. Quando fui informada de que receberia o primeiro prêmio Radio Disney Icon Award do ano logo depois que Glory foi lançado, pensei, que demais. Vou levar os meninos e usar um lindo vestido preto e vai ser muito divertido. Bem, enquanto eu estava sentada, na plateia, assistindo a um medley de minhas canções, senti tanta coisa. Na hora em que Jamie Lynn fez uma aparição surpresa para cantar um pedacinho de Till the World Ends, e, então, entregar meu prêmio, eu estava muito emocionada. O tempo todo eu estava assistindo ao show, me lembrando de uma apresentação especial que fiz para o lançamento de In The Zone. Foi um especial remixado para a ABC. Eu havia ensaiado por uma semana e cantei várias músicas novas. Eles me fotografaram de maneira tão bela. Me senti como uma criança. Francamente, faz parte dos meus melhores trabalhos. Havia uma vibe meio cabaré, aquela paixão fulminante de Baby One More Time, e então para Every Time, usei um lindo vestido branco. Tudo foi muito, muito maravilhoso. Foi inacreditável estar no palco durante aquela fase da minha carreira, livre e cantando minha música, do meu jeito, com muito controle criativo. Eu estava lá para receber o Icon Award do Radio Disney Music Awards, me sentia honrada com as apresentações, mas estava furiosa. Ali estavam 3 cantoras e minha irmã fazendo novos arranjos, algo que tinha implorado tanto durante 13 anos, e se divertindo com minhas músicas de uma maneira que eu não havia me divertido em centenas de apresentações, e eu estava ali, tendo que sorrir. 39. Antes da curatela, Cad, meu amigo e agente, me ligou para dizer que iríamos fazer uma road trip. Eu já estava no carro antes mesmo de ele terminar de me contar para onde estávamos indo. Se eu quisesse aumentar o volume em um show meu, educadamente pedia para que o cara do som fizesse isso.
Se você me enchesse o saco, todo mundo ficava sabendo. Eu era meio difícil de lidar. Mas em Vegas, eu apenas sorria e concordava e fazia o mesmo show repetidas vezes como uma marionete. A única coisa que me fazia seguir em frente era saber que eu tinha 2 férias com meus filhos, como em todos os anos. Mas, no ano em que Glory foi lançado, eu saí em turnê, o que significou que eu não podia estar de férias. Tive de levá-los na turnê comigo, o que não foi divertido para ninguém. Então, no ano seguinte, eu realmente estava precisando daquelas férias. Antes de um show, em uma noite, numa área tipo uma coxia, minha equipe se aproximou e eu gesticulei para eles, dizendo: só queria lembrá-los de que eu realmente preciso de férias neste ano. Seguir uma tradição é muito importante para mim. O que eu e meus filhos mais gostávamos de fazer era ir a Maui, entrar em um barco e navegar mar adentro. É para minha saúde mental, honestamente. Se houver uma grande quantia de dinheiro, disse minha equipe, vamos fazer, tipo, 2 turnês, e então você pode voltar e tirar o verão inteiro de férias. Ótimo, estamos combinados e de acordo, respondi. Alguns meses se passaram. A turnê em Vegas finalmente estava chegando ao fim em dezembro de 2017. Eu estava tão aliviada. Eu fiz centenas de shows. Enquanto eu estava em meu camarim, trocando de roupas no breve intervalo de um show, alguém da minha equipe entrou e disse: ei, então, né, você vai continuar os shows da turnê deste ano, mesmo depois de terminar Vegas. Não podemos simplesmente acabar em Vegas. Precisamos terminar fazendo uma turnê neste verão. Esse não foi o acordo, respondi, eu te disse, vou levar meus filhos para Maui. O tom da conversa aumentou rápido, o que sempre acontecia quando eu tentava negociar. Finalmente, um membro da equipe disse: se você não sair em turnê, vai acabar diante do juiz, porque você tem um contrato para cumprir. Eu me dei conta, eles estavam me ameaçando. E sabiam os gatilhos que eu tinha só de me imaginar diante do juiz. Depois de tudo, me acalmei. Comecei a pensar que seriam apenas algumas semanas, não seria tão ruim assim. Então, eu poderia voltar e ainda curtir um pouco do verão. Nós poderíamos ir para Maui depois. No final, esse pensamento foi exageradamente otimista. A turnê foi um inferno. Eu sabia que os dançarinos sentiam o mesmo. Nós ficamos confinados por mais tempo do que os termos estabelecidos pelo meu pai. Se eu quisesse deixar o quarto, precisava avisar a equipe de segurança com 2 horas de antecedência. Para piorar a situação, minha criatividade estava sufocada, eu ainda fazia as mesmas velhas coisas. Eles ainda não me davam a liberdade de refazer minhas músicas e mudar o show. Poderíamos ter mudado o show para algo bom, novo, que trouxesse frescor para o público, para mim e para os dançarinos. Esse foi o único privilégio que eu pedi e, mais uma vez, eles negaram. Porque se eu realmente assumisse o controle do meu show, isso poderia despertar as pessoas para o fato de que talvez eu não precisasse do meu pai como meu curador. Sinto que ele secretamente gostava de que eu me sentisse inferior. Isso lhe dava poder. Quando finalmente cheguei em casa, chorei quando vi meus cachorros, isso mostra como eu havia sentido a falta deles. Comecei a planejar uma viagem com os meninos para tentar recuperar o tempo perdido. Minha equipe disse: vamos te dar 3 semanas de folga e, então, vamos começar os ensaios para um novo show em Vegas. 3 semanas? Eu achei que teria o verão inteiro, respondi. Odiei essa turnê. Na situação em que eu estava, parecia que o fim de semana nunca viria. 40. Eu já conseguia ouvir os gritos. Centenas de pessoas amontoadas do lado de fora. Era um dia de outubro em 2018, e havia uma multidão na frente do novo Cassino Park MGM em Las Vegas. Os superfãs estavam com roupas combinando e agitando bandeiras com um B em letras garrafais. Os dançarinos no palco usavam camisetas com o meu nome, Britney, nelas. Os patrocinadores faziam transmissão ao vivo, agitando mais ainda as pessoas. Luzes de lasers brilhavam.
Uma tela gigante mostrava cenas dos meus vídeos. A música dançante ecoava no ambiente. Um desfile passou com as pessoas cantando aos gritos letras como: "Minha solidão está me matando". As luzes se apagaram. Mário Lopes, o apresentador do evento, disse ao microfone: "Estamos aqui para dar as boas-vindas à nova rainha de Vegas". Uma música dramática começou a tocar, um riff de Toxic. Um efeito especial de luzes dançava freneticamente sobre o parque MGM, fazendo parecer que o prédio estava pulsando. Então teve início um medley com outras músicas, com projeções de um foguete, um helicóptero, a parte de cima de um circo e uma cobra no Jardim do Éden. Fogos de artifício estouravam ao redor do palco. Eu surgi, de dentro do palco, em um elevador hidráulico, acenado e sorrindo em meu vestido preto justíssimo com estrelas bordadas e borlas. Meu cabelo estava longo e loiro. Reticências. Senhoras e senhores, Mário Lopes continuou, Britney Spears. Desci as escadas em meu salto alto ao som de Work Beat, e dei alguns autógrafos para os fãs. Mas então fiz algo inesperado. Passei direto pelas câmeras. Continuei andando até chegar no meu SUV e fui embora. Não disse nada, não cantei uma música. Se você assistir a esse vídeo, provavelmente vai se perguntar: o que aconteceu? O que você não viu é que meu pai e sua equipe estavam tentando me forçar a fazer o anúncio do show. Eu tinha falado que não queria anunciar porque, como havia dito por meses, eu não queria fazer isso. Quando cantei a música Overprotected, alguns anos atrás, não fazia ideia do significado de protegida demais. Eu aprenderia isso rapidamente, pois uma vez que tinha deixado claro que não continuaria fazendo os shows em Vegas, minha família me fez desaparecer. 41. À medida que as férias se aproximavam, estava me sentindo muito bem. Tirando o medo de que meu pai estava armando algo, me sentia forte e inspirada pelas mulheres que eu conheci no AA. Além de serem brilhantes, elas eram tão centradas, aprendi muito com elas sobre como ser uma mulher adulta navegando no mundo com coragem e honestidade. No meu aniversário, Exa me levou a um lugar especial. Comecei a traçar planos para as férias, mas meu pai insistia que ele ia ficar com os meninos no Natal. Se quisesse vê-los, eu teria que ver meu pai também. Quando insisti, meu pai disse: "Os meninos não querem ficar com você neste ano. Eles virão para a Louisiana ficar comigo e sua mãe. Ponto final. Isso é novidade para mim, mas se eles preferem estar na Louisiana essa semana, acho que tá tudo bem." Os shows em Vegas ainda não tinham sido cancelados. Estava contratando dançarinos novos e seguindo a agenda. Um dia, no ensaio, estava com todos os dançarinos, antigos e novos, quando um deles, que havia trabalhado durante as apresentações nos últimos 4 anos, fez um movimento para nós. Estremeci ao ver, era realmente desafiador. "Eu não quero fazê-lo", disse, "é muito difícil." Não parecia nada demais para mim, mas, de repente, minha equipe e os diretores entraram em uma sala e trancaram a porta. Tive a sensação de ter feito algo terrivelmente errado, mas eu não entendi a importância de não querer fazer um movimento na minha rotina. Assim, eu era quase 5 anos mais velha do que quando a primeira residência havia começado, meu corpo tinha mudado também. Que diferença faria se mudássemos a coreografia? Estávamos todos nos divertindo, com certeza. Sofro de ansiedade social, então, se há algo desconfortável no ar, eu detecto isso rapidamente. Mas aquele dia parecia bom. Eu estava rindo e conversando com os dançarinos. Alguns novatos estavam fazendo mortais para trás e depois saltos para a frente. Eles eram incríveis. Eu perguntei se podia aprender e um deles me cedeu o lugar. Tudo isso para dizer, estávamos nos divertindo e nos comunicando. Não tinha nada de errado. Mas o jeito que a equipe se portou me deixou preocupada de que estariam tramando algo. Um dia depois, na terapia, meu médico me confrontou. "Encontramos suplementos energéticos em sua bolsa", ele disse.
Os suplementos energéticos me deram uma sensação de confiança e energia, e você não precisava de receita para comprá-los. Ele sabia que eu os estava levando durante meus shows em Las Vegas, mas agora decidiu fazer um grande alarde sobre isso. Achamos que você está fazendo coisas muito piores pelas nossas costas, disse ele. E nós não achamos que está indo bem nos ensaios. Você está dando trabalho a todos. Isso é uma piada? Perguntei. Na mesma hora, fiquei furiosa. Eu estava me esforçando tanto. Sempre fui muito ética no trabalho. Vamos te mandar para um lugar, o terapeuta começou a dizer, e antes de você ir, no feriado do Natal, uma mulher virá para fazer vários testes psicológicos em você. Uma médica famosa, que eu tinha visto na TV e odiei na mesma hora, veio até a minha casa contra a minha vontade, me fez sentar e testou minhas habilidades cognitivas por horas. Meu pai disse que a médica havia detectado várias alterações nos testes. Ela disse que você falhou. Agora você precisa dar entrada em um lugar para cuidar de sua saúde mental. Tem algo de muito grave com você. Mas, não se preocupe, encontramos um pequeno local que faz reabilitação em Beverly Hills. Custará apenas $60.000 por mês. Enquanto eu juntava as minhas coisas, chorando, quis saber para quanto tempo eu deveria fazer as malas, quanto duraria minha estadia lá. Mas me disseram que não tinha como saber. Talvez um mês, talvez 2 meses, talvez 3 meses. Tudo vai depender do seu bom comportamento e do seu progresso. Esse programa era supostamente um luxuoso local de reabilitação que criou um plano especial para mim, assim eu ficaria sozinha e não precisaria interagir com outras pessoas. O que acontece se eu não for? Perguntei. Meu pai respondeu que, se não fosse, então teria de me apresentar ao juiz e passaria vergonha. Ele disse, vamos fazer você parecer uma idiota de merda e, acredite em mim, você não vai ganhar. É melhor eu dizer a você para ir em vez de um juiz dizer a você. Eu senti que era uma forma de chantagem e estavam querendo me confundir. De verdade, senti que eles estavam tentando me matar. Eu nunca havia enfrentado meu pai em todos aqueles anos, nunca tinha dito não a ninguém. Não, naquela sala naquele dia realmente irritou meu pai. Eu fui forçada a ir. Eles me encurralaram, e eu não tive escolha. Se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer com você, então, sugerimos que você aceite e supere isso. Porém, isso não aconteceu, eu não superei isso, é fato. Porque uma vez que eu estava lá, não podia sair, mesmo que eu continuasse implorando todos os dias. Eles me mantiveram presa contra a minha vontade por meses. 42. Os médicos me separaram dos meus filhos e dos meus cachorros e me tiraram da minha casa. Eu não podia sair, não podia dirigir um carro. Tive que fazer exames de sangue semanalmente. Não podia tomar banho sozinha. Não podia trancar a porta do meu quarto. Eu era vigiada até quando estava trocando de roupa. Eu tinha que ir dormir às 9 da noite. Eles me supervisionavam enquanto eu via televisão, das 8 às 9, na cama. Todos os dias eu tinha que acordar às 8 da manhã. Havia consultas intermináveis todos os dias. Durante horas por dia, eu ficava sentada em uma cadeira, sendo forçada a fazer terapia. Nos pequenos intervalos entre um encontro e outro, eu olhava pela janela, observando os carros estacionarem, saírem, tantos carros trazendo diversos terapeutas e seguranças, médicos e enfermeiras. Eu acho que o que mais me prejudicou foi ver todas essas pessoas entrando e saindo enquanto eu era proibida de sair. Me disseram que tudo o que estava acontecendo era para o meu próprio bem. Mas eu me sentia abandonada naquele lugar. Enquanto todos continuavam dizendo que estavam lá para me ajudar, eu nunca entendi o que minha família queria de mim. Fiz tudo o que deveria ter feito. Meus filhos iam me visitar durante 1 hora nos fins de semana. Mas se eu não fizesse o que me era dito para ser feito durante a semana, não poderia vê-los. Cade foi uma das poucas pessoas que me ligou. Sempre me senti segura e, ao mesmo tempo, também sentia perigo com Cade.
Com ele, eu tive a ligação via facetime mais engraçada possível. Ele estava em um hospital no Texas e me contou como foi picado por um escorpião em sua cama. A perna dele inchou e ficou do tamanho de uma bola de basquete, sem brincadeira. Você está falando sério? Perguntei, olhando para a perna inchada dele na tela do meu celular. Estava inacreditavelmente feio. Pensar no coitado do Cad com sua perna inchada me rendeu uma das maiores distrações diante de tudo com que eu tinha de lidar e sempre serei grata a ele e aquele escorpião texano. Os terapeutas me faziam perguntas pelo que parecia horas, 7 dias por semana. Durante anos eu tomei Adderall, mas, no hospital, eles fizeram uma interrupção abrupta e me deram lítio, uma droga perigosa que eu não queria ou precisava e que causa lentidão e letargia. Eu perdi a noção de tempo e fiquei desorientada. Quando ingeria lítio, não sabia onde eu estava ou quem eu era às vezes. Meu cérebro não estava funcionando como antes. Não me esqueci de que essa era a droga que ministraram na internação da minha avó Jean, que mais tarde cometeu suicídio, em Mandeville. Enquanto isso, minha equipe de segurança que estava comigo havia tanto tempo me tratava como se eu fosse uma criminosa. Quando chegava a hora de tirar sangue, o rapaz que fazia o procedimento era cercado pela enfermeira, um segurança e minha assistente. Eu era uma canibal, havia assaltado um banco, era um animal selvagem, porque eu era sempre tratada como se estivesse prestes a queimar tudo e matar todos. Eles auferiam a minha pressão arterial 3 vezes ao dia, como se eu fosse uma mulher de 80 anos. E não tinham pressa. Me faziam sentar, pegavam o medidor, lentamente o colocavam, lentamente bombeavam, 3 vezes ao dia. Para sentir que não estava louca, eu precisava me movimentar. Como dançarina, me movimentar era a minha vida. Eu prosperei com isso, precisava e ansiava por aquele momento. Mas eles me mantinham sentada pelo que parecia séculos. Comecei a sentir como se estivesse sofrendo rituais de tortura. Me sentia toda ansiosa, meus pés, meu coração, meu cérebro. Eu não conseguia gastar aquela energia. Você sabe que está viva quando seu corpo se mexe. E isso era tudo o que eu queria. E eu não podia ter isso, o que significava que comecei a pensar se eu estaria metade morta. Eu me sentia arruinada. Minha bunda aumentou de tamanho por ficar por tantas horas sentada na cadeira todos os dias, tanto que nenhum dos meus shorts servia mais em mim. Eu não reconhecia mais meu próprio corpo. Tinha pesadelos horríveis em que eu corria por uma floresta, eles pareciam muito reais. Por favor, acorde, por favor, acorde, por favor, acorde, eu não quero que isso seja real, isso é apenas um sonho, eu pensava. Se eu estava ali para me curar, não estava surtindo efeito. Comecei a me imaginar como um pássaro sem asas. Quando você é criança, às vezes, não corre por aí com os braços esticados e sente o vento passando por eles. Não parece que você está voando? Era isso que eu queria sentir. Em vez disso, eu me sentia como se estivesse afundando dentro da terra, todos os dias. Eu segui o programa sozinha por 2 meses em Beverly Hills. Foi um inferno como se eu vivesse dentro do meu próprio filme de terror. Eu vejo filmes de terror. Já assisti a Invocação do Mal. Não tenho medo de mais nada depois desses meses em tratamento. De verdade, não tenho medo de mais nada. Provavelmente, eu devo ser a mulher menos medrosa do mundo, mas isso não faz com que eu me sinta mais forte, me sinto triste. Eu não deveria ser tão forte. Aqueles meses me deixaram durona. Eu sinto saudade dos dias que vivi em Kentwood e era conhecida como a baixinha petulante. O tempo que passei nesse tratamento tirou toda a minha petulância. De muitas maneiras, destruiu meu espírito. Depois de 2 meses no mesmo prédio, fui transferida para outro local, gerenciado pelas mesmas pessoas, e, nele, eu não estava sozinha. Mesmo que prefira ficar sozinha, depois de 2 meses vivendo numa espécie de solitária e à base de lítio, honestamente, era muito melhor conviver com outros pacientes. Nós ficávamos juntos o dia inteiro.
À noite, cada um ficava em seu próprio quarto individual, as portas faziam um estrondo quando fechavam. Na minha primeira semana, um desses pacientes foi até o meu quarto e perguntou: por que está gritando alto assim? Como? Não estou gritando, respondi. Todos aqui estão te ouvindo. Você está gritando alto demais. Olhei em volta do meu quarto. Eu nem estou ouvindo música. Mais tarde, fiquei sabendo que ela, às vezes, ouvia coisas que as outras pessoas não ouviam, e isso me assustou. Uma jovem muito bonita chegou e rapidamente se tornou popular. Parecia que estávamos no ensino médio, e ela era a líder de torcida e eu a nerd que ninguém ligava. Ela faltava a todos os encontros. Muitas das pessoas eram extremamente doidas, mas eu gostei de quase todas. Uma garota fumava cigarros ultrafinos que eu nunca tinha visto antes. Ela era uma graça e os cigarros dela, também. Percebi que o pai dela sempre a visitava aos finais de semana. Por outro lado, a minha família havia me largado naquele lugar e seguiu tocando a vida. Reparei que você está olhando para os meus cigarros, a doce garota me disse um dia, aposto que você quer um, não quer? Achei que ela nunca ia me perguntar. Sim, respondi. Então, eu fumei meu primeiro cigarro Capri com ela e outras garotas. Algumas pessoas ali tinham distúrbios alimentares e elas eram terrivelmente magras. Eu mesma não estava comendo muito. Entre o pouco que eu comia e o tanto de sangue que tiravam de mim, me surpreendia que ainda estivesse em pé. Deus deve ter permanecido comigo durante aquele tempo. Naqueles 3 meses de confinamento, eu comecei a acreditar que meu pequeno coração, ou seja lá o que me fazia ser a Britney, não existisse mais dentro de mim. Algo muito maior me acompanhou, porque era demais para eu suportar sozinha. Me lembro de que sobrevivi e penso, isso não fui eu, foi Deus. 43. A parte mais difícil era que eu acreditava que, na frente dos médicos ou visitantes, devia fingir o tempo todo que estava bem. Se ficasse agitada, isso era tido como prova de que eu não estava melhorando. Se eu ficasse chateada e reclamasse, estava fora de controle e louca. Isso me lembrava do que eu sempre ouvi a respeito da forma como eles testavam uma mulher para saber se ela era bruxa antigamente. Eles a jogavam no lago. Se flutuasse, ela era uma bruxa e era morta. Se afundasse, era inocente, e, que pena. Ela morreria de qualquer maneira, mas eu acho que eles perceberam que essa era uma boa forma de saber que tipo de pessoa ela foi em vida. Depois de 2 meses, liguei para o meu pai, implorando para ele me deixar voltar para casa. Ele respondeu: sinto muito, a juíza precisa saber o que ela vai fazer com você. Depende dos médicos agora. Não consigo te ajudar de jeito nenhum. Te entreguei aos médicos e não posso te ajudar. A parte estranha é que, antes de me colocarem naquele lugar, meu pai havia me enviado um colar de pérolas e um lindo cartão de Natal escrito à mão. Eu me perguntei, por que ele está fazendo isso? Quem é ele? O que mais me magoou foi que durante anos ele disse na frente das câmeras, seja quando eu fiz o vídeo, o Workbeat, ou quando a Curatela começou e fizemos a Circus Tour, que era tudo por minha causa e por causa dos meninos. Essa é a minha garotinha, ele costumava dizer em frente às câmeras. Eu a amo demais. Eu estava trancada em um trailer com a lacaia esquisita da Lou, Robin, que eu passei a odiar, enquanto ele falava, para todo mundo ouvir, o pai incrível que ele era. Mas, naquele momento, quando me recusei a fazer a residência em Vegas, quando eu não quis prolongar turnês, eu ainda era a sua amada garotinha. Aparentemente não. Mais tarde, um advogado me diria, seu pai poderia ter acabado com tudo isso. Ele poderia ter dito, não, aos médicos, isso é demais, vamos deixar minha filha voltar para casa. Mas ele não fez isso. Eu liguei para a minha mãe e perguntei a ela por que todos agiam como se eu fosse perigosa. Bem, não sei, não sei, não sei, foi a resposta dela. Também mandei mensagem de texto para minha irmã quando eu estava naquele lugar e pedi a ela para me tirar de lá.
Pare de lutar contra isso, ela me respondeu. Não há nada que você possa fazer a respeito, então pare de lutar. Como o resto deles, ela continuou agindo como se eu fosse uma ameaça de alguma forma. Isso vai parecer loucura, mas vou repetir porque é a verdade. Eu achei que eles fossem me matar. Não entendi como Jamie Lynn e nosso pai conseguiram desenvolver um bom relacionamento. Ela sabia que eu a procurava pedindo ajuda e que ele estava me perseguindo. Eu achava que ela tinha que ficar do meu lado. Uma amiga que me ajudava a trocar de roupa todas as noites no camarim do subsolo em meus shows de Las Vegas me disse tempos depois: Britney, eu tive 3 ou 4 pesadelos quando você esteve internada. Eu acordava no meio da noite. Sonhava que você tinha se matado naquele lugar. E sonhei que Robin, aquela senhora que era sua assistente supostamente boazinha, me ligou e disse com prazer: sim, ela morreu lá. Minha amiga me disse que ficou preocupada comigo o tempo todo durante a minha internação. Muitas semanas tinham se passado desde que havia sido internada. Eu lutava para me manter com esperanças quando uma das enfermeiras, a única que parecia ser realmente de verdade, me chamou para ver algo no computador dela. Veja isto, ela disse. Dei uma espiada na tela e tentei entender o que estava acontecendo ali. Eram mulheres em um talk show falando sobre mim e a curatela. Uma delas vestia uma camiseta com a hashtag FreeBritney. A enfermeira ainda me mostrou trechos de outras coisas também, fãs dizendo que estavam tentando entender se eu estava presa contra a minha vontade, falando sobre como a minha música significava muito para eles e como eles odiavam imaginar que eu estava sofrendo naquele momento. Eles queriam me ajudar. E, só por fazerem isso, eles me ajudaram. Todas as coisas que a enfermeira via todos no hospital também estavam vendo. O médico acabou percebendo que todas as pessoas do mundo inteiro estavam perguntando por que eu ainda estava em confinamento. Era notícia em toda a mídia. Da mesma forma que sei que posso sentir o que alguém está sentindo no Nebraska, acho que a minha conexão com meus fãs os ajudou, subconscientemente, a perceber que eu estava em perigo. Nós temos uma conexão, não importa onde estejamos. Mesmo se você estiver em uma cidade do outro lado do país ou do mundo, em algum nível, estaremos conectados. Meus fãs, mesmo que eu não tenha dito nada online sobre estar em confinamento, eles simplesmente sabiam disso. Ver todos eles marchando nas ruas e gritando #FreeBritney, foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida. Sei que algumas pessoas riram disso. Elas viam as camisetas cor-de-rosa com meu nome estampado e diziam: que tipo de causa é essa? Mas se eles realmente soubessem pelo que eu passava e compreendessem a conexão que eu tenho com meus fãs, acho que não teriam dado risada. A verdade é esta: estava sendo mantida presa contra a minha vontade. E eu ansiava em saber se as pessoas se importavam se eu estava morta ou viva. O que temos além de nossas conexões uns com os outros? E qual ligação pode ser mais forte que a música? Todo mundo que se manifestou por minha causa me ajudou a sobreviver naquele ano difícil, e tudo que fizeram me ajudou a ter a minha liberdade de volta. Eu não acho que as pessoas saibam o que o movimento #FreeBritney significou para mim, especialmente no começo. Até o fim, quando as audiências com o juiz aconteciam, ver as pessoas lutando por mim significou demais. Mas, no início, aquilo me emocionou, porque eu não estava bem de jeito nenhum. E o fato de que meus amigos e meus fãs sentiram o que estava acontecendo e fizeram tudo por mim é algo que nunca conseguirei retribuir. Se você fez algo por mim quando eu mesma não podia, do fundo do meu coração, obrigada. 44. Quando, finalmente, voltei para minha casa, meus cachorros e meus filhos, eu estava em êxtase. Adivinha quem quis me visitar na minha primeira semana de volta ao lar? Minha família. Estamos tão orgulhosos de você, Britney, meu pai disse. Você conseguiu, agora todos nós queremos ficar aqui com você. A essa altura, conseguia entender qual era a do seu papo furado. Eu sabia que o que ele realmente queria dizer era: não vejo a hora de ver seu dinheiro, quero dizer, você.
Então, eles vieram, meu pai, minha mãe e minha irmã com suas filhas, Maddie e Ivey. Eu estava um caco, ainda tomava lítio, o que deixava a minha noção de tempo realmente confusa. E eu estava com medo. Passou pela minha cabeça que eles só vieram me visitar para terminar o que começaram meses antes, para me matar de verdade. Se isso soa paranoico, considere todas as coisas pelas quais eu tinha passado até então, os meios que usaram para me enganar e me incapacitar. Então, decidi entrar no jogo deles. Se eu for legal com eles, eles não vão tentar me matar outra vez, pensei. Por 3 meses e meio, mal recebi um abraço de alguém. Choro quando me lembro disso, de como consegui ser tão forte. Mas a minha família entrou dentro da minha casa como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de passar por um trauma quase insuperável naquele lugar. Ei, irmã, como você está? Jamie Lynn perguntou, toda alegre. Ela, as filhas e minha mãe ficavam o tempo todo fazendo algo na cozinha. Jamie Lynn agendou várias participações em programas de TV para o período em que ficaria em Los Angeles. Meu pai a acompanhava a reuniões em Hollywood, e ela voltava falante e feliz. Como vocês estão, meninos? Ela gritou enquanto entrava na cozinha e via meus filhos. Jamie Lynn realmente havia encontrado o brilho dela. E eu estava feliz por ela. Ao mesmo tempo, particularmente naquele momento, eu não queria ficar perto. Ah, meu Deus, tive uma ideia incrível para nós duas, ela começou a dizer depois de voltar de outra reunião enquanto eu me encostava, quase em coma, no balcão da cozinha. Preste atenção, um talk show de irmãs. Toda vez que ela falava, mais uma ideia surgia. Um sitcom, uma comédia romântica. Ela falou pelo que pareceu horas enquanto eu olhava para o chão e ouvia. E a única frase ecoando na minha mente era: mas que porra está acontecendo aqui? Assim que a minha família foi embora da minha casa depois daquela visita horrorosa, comecei a perceber o que tinha acontecido. E eles haviam me deixado cega de raiva. Estavam me punindo. Pelo quê? Por sustentá-los desde quando eu era criança. Como consegui não me matar naquele lugar, dar fim à minha dor da mesma forma que se faz com um cavalo manco? Eu acredito que praticamente qualquer outra pessoa na minha situação teria feito isso. Ao pensar em quão perto estive de fazer isso, eu choro. Então, algo aconteceu que me despertou do torpor em que eu estava. Em agosto daquele ano, meu pai brigou com Sean Preston, com 13 anos na época. Meu filho se trancou no quarto quando a briga acabou, e meu pai destruiu a porta do quarto para pegá-lo e dar um chacoalhão nele. Kevin fez um B.O. contra o meu pai, que foi proibido de ver meus filhos. Eu sabia que precisava de coragem para lutar pela última vez. Já fazia tanto tempo que eu estava nessa estrada. Encontrar a fé e perdê-la de novo. Ser humilhada e me reerguer. Buscar a liberdade apenas para senti-la escapando das minhas mãos. Se era forte o suficiente para sobreviver a tudo que passei, eu podia aproveitar a oportunidade e pedir mais um pouquinho para Deus. Eu ia pedir, com todas as forças do maldito sangue que corria nas minhas veias, o fim da curatela. Porque não queria mais aquelas pessoas destruindo a minha vida. Eu sequer as queria ali na minha cozinha. Eu não queria que tivessem o poder de me manter longe dos meus filhos, de me manter longe da minha casa e dos meus cachorros ou do meu carro, nunca, nunca mais. Se eu posso conjurar qualquer coisa, pensei, vou conjurar um fim para isso. 45. O primeiro passo para ter de volta a minha liberdade era fazer as pessoas começarem a entender que eu ainda era uma pessoa de verdade, e eu sabia que podia fazer isso mostrando mais da minha vida nas redes sociais. Comecei experimentando roupas novas e tirando fotos para o Instagram. Achei incrivelmente divertido. Mesmo que algumas pessoas online achem esquisito, não ligo. Quando você foi sexualizada a vida inteira, é bom estar totalmente no controle do seu guarda-roupa e da câmera. Comecei a tentar me conectar com a minha criatividade e a seguir artistas musicais e visuais no Instagram.
Acabei conhecendo um cara que fazia vídeos psicodélicos, era apenas uma tela rosa com um tigre branco com listras rosa andando nela. Ao ver isso, senti a urgência natural de criar algo e comecei brincando com uma música. No começo, incluí o som de um bebê rindo. Achei que ficou diferente. Exam me disse, não coloque um bebê rindo. Segui o conselho dele e excluí o vídeo, mas um tempo depois outra conta postou um vídeo com um bebê rindo e eu fiquei com inveja. Eu deveria ter postado, pensei. Aquela estranha, bizarra risada de bebê era minha ideia. Artistas são esquisitos, sabia? Existiam tantas pessoas na indústria musical naquela época que pensavam que eu estava louca. Chegou a um ponto em que eu preferia ser louca e poder fazer o que eu quisesse do que ser certinha e fazer o que todo mundo me mandasse fazer sem poder me expressar. E, no Instagram, eu queria mostrar que existia. Também comecei a rir mais, por causa de comediantes como Amy Schumer, Kevin Hart, Sebastian Maniscalco e Jo Koy. Comecei a sentir muito respeito por sua inteligência e esperteza, como eles usavam a linguagem para se colocar no lugar das pessoas e fazê-las rirem. Isso é uma dádiva. Ouvi-los usarem a própria voz, sendo indiscutivelmente fiéis a si mesmos, me lembrou de que eu podia fazer isso também, por meio de vídeos para as redes sociais ou mesmo de um texto. O humor me ajudou a não ser consumida pela amargura. Sempre admirei as pessoas na indústria do entretenimento que eram perspicazes. Rir é a cura para tudo. As pessoas riem dos meus posts porque as coisas que posto ou são inocentes ou estranhas, ou porque eu posso ser maldosa quando estou falando de pessoas que me machucaram. Talvez seja um despertar feminista. Acho que o que estou dizendo é que o mistério do meu verdadeiro eu é uma vantagem para mim, porque ninguém conhece. Meus filhos riem de mim às vezes e, quando fazem isso, eu não me importo tanto. Eles sempre me ajudaram a mudar minha visão de mundo. Desde pequenos, sempre viram as coisas de modo diferente e sempre foram muito criativos. Sean Preston é um gênio na escola, é muito, muito inteligente. Jaden tem um talento nato para o piano, quando ele toca, fico arrepiada. Antes da pandemia, eles ficavam comigo 2 a 3 noites por semana e tínhamos jantares deliciosos. Eles sempre compartilhavam as coisas incríveis que faziam e contavam para mim o que os deixava empolgados. Mãe, vem ver esta pintura que eu fiz, um deles me dizia. Eu fazia um comentário e eles respondiam, sim, mas, agora, mãe, olhe desta forma. E eu conseguia ver mais do que eles tinham feito. Eu amo meus filhos por sua profundidade e sua personalidade, por seus talentos e bondade. Enquanto uma nova década tinha início, tudo estava começando a fazer sentido. Então a Covid-19 chegou. Nos primeiros meses de lockdown, fiquei ainda mais caseira do que já era. Permaneci dias e semanas sentada em meu quarto, ouvindo audiolivros de autoajuda, olhando para a parede ou fazendo bijuterias, entediada ao extremo. Depois de ouvir uma tonelada de livros de autoajuda, passei a ouvir histórias, tudo que eu encontrava que tivesse no título a palavra imaginação, em especial, qualquer livro cujo narrador tivesse um sotaque britânico. Mas, lá fora, a segurança imposta pelo meu pai continuava ditando as regras. Um dia eu estava na praia e tirei minha máscara. O segurança foi correndo me dar bronca. Levei um sermão e fiquei de castigo por semanas. Por causa de como eram as quarentenas e sua agenda de trabalho, Exam sequer esteve comigo. Eu me senti muito sozinha, até senti falta da minha família. Liguei para a minha mãe e disse, pessoal, quero ver vocês. Estamos fazendo compras agora, preciso ir. Te ligo mais tarde, ela respondeu. E eles nunca foram me ver. As regras do lockdown eram diferentes na Louisiana. Cada hora eles estavam em um lugar. Chegou um momento em que desisti de falar com eles pelo telefone e fui até a Louisiana para vê-los. Eles pareciam tão livres ali. Porque eu continuava falando com eles. Não tenho certeza. Porque continuamos em relacionamentos ruins. Uma coisa é certa, eu tinha medo deles e queria mostrar que estava me comportando.
Legalmente, meu pai ainda era eu, e ele nunca hesitou em jogar isso na minha cara, e eu esperava que isso logo acabasse. Foi durante esse período com minha família que descobri que, enquanto eu estive no hospital psiquiátrico, eles jogaram fora muitas coisas minhas que estavam na casa da minha mãe. As bonecas Madame Alexander que eu colecionei quando era criança foram para o lixo. E, também, 3 anos de escritos pessoais. Eu tinha um fichário com muitas poesias que eram importantes para mim. Tudo no lixo. Quando vi as estantes vazias, senti uma tristeza arrasadora. Eu me lembrava de páginas e mais páginas que havia escrito em meio a lágrimas. Nunca quis publicar esse material ou algo do tipo, mas era importante para mim. E minha família jogou tudo no lixo, da mesma forma que havia me descartado também. Então, me recompus e pensei, posso comprar um caderno e começar tudo de novo. Passei por muita coisa. O motivo de eu estar viva hoje é que eu sei o que é alegria. Chegou a hora de encontrar Deus novamente. Naquele momento, fiz as pazes com a minha família, e com isso quero dizer que eu percebi que nunca mais queria vê-los de novo, e estava tranquila com isso. 46. O advogado indicado pela corte que estava comigo por 13 anos nunca me ajudou de verdade, mas, durante a pandemia, comecei a imaginar de que maneira talvez eu pudesse usá-lo para meu proveito. Com pontualidade religiosa, comecei a falar com ele 2 vezes por semana, apenas para compartilhar as minhas opiniões. Ele estava trabalhando para mim ou para meu pai e Lou. Enquanto ele falava sobre um assunto, pensei, você parece não acreditar no que eu sei, e sei aonde eu vou chegar com isto. Eu vou até o fim. E posso te dizer que você não estará comigo. Por fim, virei de tudo de ponta cabeça. Honestamente, não havia mais nada que ele podia fazer por mim. Eu tinha que assumir o controle. Eu tive de me manter quieta publicamente sobre tudo, mas, dentro de mim, rezava para acabar. E eu digo rezando de verdade. Asterisco asterisco asterisco. Então, na noite de 22 de junho de 2021, fiz uma ligação para a polícia, da minha casa, para reportar abuso da curatela do meu pai. O espaço entre o momento em que eu decidi forçar o final da curatela e quando ela finalmente acabou foi um período difícil em que fiquei no limbo. Eu não sabia como as coisas terminariam. E, enquanto isso, eu não podia dizer, não, ao meu pai ou seguir meu caminho ainda, e parecia que todos os dias um novo documentário sobre mim saía em algum serviço de streaming. Isso era o que eu estava passando quando fiquei sabendo que minha irmã iria fazer o lançamento do livro dela. Eu ainda estava sob controle do meu pai. Não podia dizer nada para me defender. Meu desejo era explodir. Ver os documentários feitos sobre mim foi muito difícil. Eu entendo que as pessoas não sejam más, mas me machucou o fato de alguns amigos antigos falarem com diretores sem me consultar primeiro. Me chocou que pessoas em que eu confiava aceitaram serem filmadas. Não entendi como puderam falar sobre mim pelas minhas costas daquele jeito. No lugar delas, eu teria ligado para saber se tudo bem falar essas coisas. Havia tantas suposições sobre o que eu deveria ter pensado ou sentido. 47. Senhorita Spears, fique à vontade para se dirigir a mim. A voz ressoou pelo telefone. Eu estava na minha sala de estar. Era uma tarde comum de verão em Los Angeles. Em 23 de junho de 2021, finalmente eu pude falar com a juíza de Los Angeles a respeito da curatela. E eu sabia que o mundo todo estava ouvindo. Durante dias fiquei ensaiando o que ia falar, mas agora que o momento tinha chegado, estava me sentindo sobrecarregada. Até porque eu sabia, desde que havia solicitado que essa audiência fosse aberta ao público, que milhões de pessoas estariam ouvindo a minha voz tão logo eu tivesse terminado de falar. A minha voz. Ela estava em todos os lugares, no mundo inteiro, nas rádios, na televisão, na internet, mas algumas coisas ainda estavam reprimidas em mim. A minha voz havia sido usada para ir contra mim tantas vezes que eu tinha medo de que ninguém fosse reconhecê-la agora que eu falava livremente. E se eles me chamassem de louca?
E se dissessem que eu estava mentindo? E se eu dissesse algo errado e tudo desse errado? Escrevi tantas versões desse depoimento. Tentei milhões de vezes ser clara, para dizer o que eu precisava dizer, mas, naquele momento, eu estava tão nervosa. Então, apesar do medo, me lembrei de que ainda existiam coisas que persistiam em mim. O meu desejo de que as pessoas entendessem pelo que eu havia passado, a minha fé de que tudo aquilo poderia mudar, a minha crença de que eu tinha o direito de experimentar a felicidade, a clareza de que eu merecia a minha liberdade. Essa compreensão, sentida de maneira profunda, era de que a mulher em mim ainda era forte o suficiente para lutar por aquilo que era certo. Procurei Ezan, que estava sentado ao meu lado, no sofá. Ele apertou a minha mão. E aí, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, comecei a contar a minha história. Contei à juíza, eu tenho mentido e falado para o mundo inteiro que estou bem e estou feliz. É uma mentira. Eu pensei que, talvez, se dissesse isso, talvez, eu pudesse ficar feliz, porque eu tenho vivido em negação. Mas, agora, estou contando a verdade, Não estou feliz. Não consigo dormir. Estou com raiva demais. E estou deprimida. Eu choro todos os dias. Continuei, eu não bebo mais álcool. Eu deveria beber álcool, considerando tudo que eles me fazem passar. Disse, eu queria poder ficar no telefone com você para sempre, porque quando eu desligar, tudo que eu ouvirei serão os nãos. Então, do nada, eu sou encurralada por todos, sofro humilhações, me sinto excluída e sozinha. E estou cansada de me sentir sozinha. Eu mereço ter os mesmos direitos que todo mundo, de ter filhos, uma família, qualquer coisa, e outras mais. E isso é tudo que eu queria dizer. E agradeço por deixar eu falar hoje com a senhora. Mal respaierei. Era a minha primeira oportunidade de falar publicamente em tanto tempo e milhões de coisas precisavam ser desabafadas. Aguardei a resposta da juíza. Esperava ter um indício do que ela ia decidir. Eu apenas quero lhe dizer que estou sensibilizada com tudo que você disse e com todos seus sentimentos. Eu sei que foi necessária muita coragem para você dizer tudo o que precisou dizer hoje, e quero que saiba que a corte aprecia você ter falado conosco ao telefone e compartilhado os seus sentimentos. Ouvir isso me deu uma sensação de alívio, finalmente me ouviram depois de 13 anos. Sempre me esforcei demais. Eu aguentei ser controlada durante muito tempo. Mas quando a minha família me colocou naquele hospital, ultrapassou os limites. Fui tratada como uma criminosa. E eles me fizeram pensar que eu merecia isso. Fizeram com que eu me esquecesse do meu valor e da minha importância. De todas as coisas que fizeram comigo, afirmo que a pior delas foi me fazerem questionar a minha fé. Eu nunca tive ideias fervorosas sobre religião. Só sabia que existia algo maior que eu. Sob o controle deles, parei de acreditar em Deus por um tempo. Mas então, quando chegou a hora de acabar com a curatela, percebi uma coisa: você não pode ferrar com uma mulher que sabe rezar. Rezar de verdade. Tudo o que fiz foi rezar. 48. Eu tinha sido enganada nos últimos 13 anos. O mundo inteiro sabia que eu precisava de um novo advogado e, finalmente, me dei conta da mesma coisa. Era hora de recuperar o controle da minha própria vida. Entrei em contato com minha equipe de mídia social e meu amigo Cad para me ajudarem a encontrar um. Foi assim que eu encontrei o Matthew Rosengart, e ele era incrível. Um eminente ex-procurador federal que agora tinha um escritório de advocacia, uma lista de clientes celebridades como Steven Spielberg e Keanu Reeves, e experiência com casos desafiadores de pessoas famosas. Conversamos várias vezes por telefone e nos encontramos no início de julho em minha casa com piscina. Uma vez que Matthew estava comigo, senti que estava me aproximando do fim. Algo tinha que acontecer. Não podia mais continuar parado como estava. Mas, por estar dentro da lei, tínhamos que aguardar muito e traçar estratégias. Ele estava chocado por terem me negado a escolha de meu próprio advogado por tanto tempo.
Ele disse que mesmo pessoas que cometeram crimes violentos podiam escolher seus próprios advogados, e também me disse que odiava bullying. Fiquei feliz porque eu via meu pai, Lou e Robin como valentões e os queria fora da minha vida. Matthew disse que iria até o juiz apresentar uma petição para remover meu pai como responsável pela curatela primeiramente, então, seria mais fácil tentar encerrar a curatela. Algumas semanas depois, em 26 de julho, ele peticionou para retirar meu pai como curador. Depois de uma grande audiência no tribunal, em 29 de setembro, meu pai foi suspenso como curador. Já estava em todos os noticiários antes que Matthew pudesse me ligar depois do tribunal. Eu senti um alívio indescritível tomar conta de mim. O homem que havia me aterrorizado quando criança e mandou em mim quando adulta, que, mais do que ninguém, fez de tudo para enfraquecer a minha autoconfiança, não controlava mais a minha vida. Àquela altura, com meu pai fora, Matthew me disse que iríamos aproveitar o momento, e deu entrada para, também, finalizar a curatela. Eu estava em um resort no Tahiti em novembro, quando Matthew me ligou para contar a novidade de que eu não estava mais sob a curatela. Ele ainda me disse que quando eu voltasse de viagem, acordaria pela primeira vez, em 13 anos, como uma mulher livre. Ainda assim, eu não conseguia acreditar nisso quando Matthew me ligou assim que a audiência na corte havia terminado e me disse que tudo tinha se resolvido. Eu estava livre. Mesmo que tenha sido a estratégia dele que nos garantiu a vitória, ele me disse que eu merecia o crédito também. Matthew disse que, ao dar o meu testemunho, eu me libertei e provavelmente ajudei outras pessoas que estavam sob curatelas injustas. Depois de ter meu pai levando crédito por tudo que fiz por tanto tempo, foi muito importante para mim ter este homem me dizendo que eu fiz a diferença em minha própria vida. E, agora, finalmente, era a minha própria vida. Ser controlada me deixou com tanta raiva em nome de qualquer um que não tenha controle sobre seu próprio destino. Eu sou muito grata, de verdade, todos os dias. Não estou aqui para me vitimizar, eu disse no Instagram depois que a curatela terminou. Convivi com vítimas minha vida inteira quando era criança. Por isso que saí de casa. E trabalhei por 20 anos e ralei muito. Espero que a minha história cause impacto e promova mudanças nesse sistema legal corrompido. Nos meses seguintes desde aquela ligação, tenho tentado reconstruir a minha vida, dia após dia. Estou tentando aprender a cuidar de mim mesma e a me divertir também. Nas férias em Cancún, pude fazer algo que amei há um tempo atrás, andar de jet ski. A última vez foi em Miami com os meninos, quando fui rápida demais, tentando acompanhá-los. Aquelas crianças são impulsivas em um jet ski. Eles dirigiam rápido demais, saltando sobre as ondas. Logo atrás deles, eu estava batendo com força nas ondas, era um tal de bum, 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 e acabei caindo e machucando o meu braço. Sem querer repetir aquela experiência, em maio de 2022, meu assistente dirigiu e eu fui de acompanhante. Descobri que é muito melhor quando alguém dirige para você. Desta vez, eu pude sentir o poder do motor, pude aproveitar estar no meio do azul do oceano, e pude seguir na exata velocidade que desejava. Esse é o tipo de coisa que eu faço agora, tento me divertir e ser gentil comigo mesma, fazendo as coisas no meu ritmo. E, pela primeira vez em muito tempo, me permito confiar outra vez. Escuto música todos os dias. Quando ando pela minha casa, cantando, eu me sinto completamente livre, completamente à vontade, completamente feliz. Não importa se eu estiver desafinando. Cantar me faz sentir autoconfiante e forte da mesma forma que o exercício físico, ou rezar. Não se esqueça, sua língua é sua espada. Qualquer coisa que eleve o ritmo do seu coração é algo bom. A música é tudo isso e também uma conexão com Deus. Meu coração mora aí. Quando tinha acesso total a um estúdio em Malibu, amava ir lá regularmente. Um dia, escrevi 6 músicas. Música em seu estado mais puro é quando sou eu compondo sozinha.
Eu poderia ir para um estúdio outra vez, algum dia, e só me divertir, mas, por enquanto, ainda não penso em voltar a gravar. Mudei a minha forma de pensar quando recebi um convite para gravar uma música com um artista que admirei a vida toda, Sir Elton John. Ele é um dos meus artistas preferidos de todos os tempos. Eu o conheci em uma festa do Oscar, 10 anos atrás, e nos demos muito bem. E agora ele me mandou a mais doce mensagem por vídeo, perguntando se eu tinha interesse em colaborar com uma de suas músicas mais icônicas. Hold Me Closer seria uma versão modernizada e cantada em dueto do hit, Tiny Dancer, com pequenos trechos de outras músicas dele também. Eu me senti tão honrada. Como eu, Elton John também passou por muita coisa publicamente. Ele tem uma compaixão inacreditável. Um homem maravilhoso em todos os níveis. A parceria ficou ainda mais significativa porque, quando eu era criança, ouvia Tiny Dancer no carro, na Louisiana, enquanto ia e voltava de minhas aulas de dança e de ginástica. Sir Elton foi gentil e me deixou completamente à vontade. Assim que combinamos uma data para gravar a música, fui até o estúdio, que ficava na casa do produtor em Beverly Hills. O estúdio ficava no porão da casa. Eu nunca tinha visto um lugar organizado daquela forma. Era um estúdio aberto com guitarras, pianos, mesas de som, tudo pronto e a postos. Eu estava nervosa porque seria a primeira vez que o mundo ouviria a minha voz cantando algo novo em 6 anos, mas eu acreditava na música e em mim, então continuei. De frente ao microfone, acelerei o tempo, e comecei a cantar. Depois de algumas horas, tínhamos terminado. Eu havia acabado de gravar um dueto com um dos meus artistas favoritos que cantava uma de minhas canções favoritas. Eu estava empolgada, ansiosa e emocionada nas semanas até o lançamento. Antes da curatela, eu ia para o palco e todo mundo ficava olhando para mim esperando o meu sinal para começar o show. Eu mantinha meu indicador erguido até dizer, é agora. Sob a curatela, eu sempre tinha que esperar alguém. Me diziam, vamos te avisar quando chegar a hora. Eles me tratavam como se eu não valesse nada. Odiava isso. Ao longo da curatela, fui ensinada a me sentir quase frágil demais, assustada demais. Esse foi o preço que paguei estando sob a curatela. Eles roubaram muito da minha feminilidade, da minha espada, da minha essência, da minha voz, a capacidade de dizer, foda-se. E eu sei que soa mal, mas há algo crucial sobre isso. Não subestime seu poder. Hold Me Closer foi lançada em 26 de agosto de 2022. No dia seguinte, estávamos em primeiro lugar em 40 países. Meu primeiro lugar e minha música a ficar mais tempo nas paradas em quase 10 anos. E sob os meus termos. Totalmente no controle. Os fãs disseram que eu soava incrível na canção. Compartilhar seu trabalho com o mundo é aterrorizante. Mas, de acordo com a minha experiência, sempre vale a pena. Gravar Hold Me Closer e divulgá-la para o mundo foi uma experiência fantástica. Não me senti bem, me senti incrível. Dar passos novos na minha carreira musical não é meu foco no momento. Agora, preciso colocar a minha vida espiritual em ordem, prestar atenção às pequenas coisas, ir com calma. Não é o momento de ser alguém que outras pessoas querem que eu seja, na verdade, é hora de eu me encontrar. À medida que fui envelhecendo, comecei a gostar mais do meu tempo sozinha comigo mesma. Ser uma artista foi ótimo, mas nos últimos 5 anos minha paixão em estar diante de uma plateia ao vivo diminuiu. Eu faço isso apenas para mim mesma agora. Sinto Deus mais quando estou sozinha. Não sou santa, mas conheço Deus. Tenho que buscar meu eu espiritual. E isso vai levar um tempo. E já estou curtindo. Mudar é bom. Ezan e eu sempre rezamos juntos. Eu olho para ele, sua constância em fazer exercícios, o fato de ser um bom homem, estar saudável e cuidar de mim, me ajudar a aprender como podemos cuidar um do outro. Ele é uma inspiração, e eu sou grata. O momento do fim da curatela foi perfeito para nosso relacionamento, pudemos estabelecer uma nova vida juntos, sem limitações, e casar.
Nosso casamento foi uma linda celebração do quanto passamos juntos e o quanto desejamos a felicidade um do outro. No dia em que a curatela acabou, senti tantas emoções: choque, alívio, euforia, tristeza, alegria. Eu me senti traída pelo meu pai e, de forma muito triste, pelo resto da minha família. Minha irmã e eu deveríamos ser o apoio uma da outra, mas, infelizmente, não foi isso o que aconteceu. Enquanto eu lutava contra a curatela e recebia muita atenção da imprensa, ela estava escrevendo um livro tirando vantagem sobre a situação. Criou histórias obscenas, muitas delas me machucaram e foram revoltantes. Eu estava realmente decepcionada. As irmãs não deveriam ser capazes de confessar seu medo ou vulnerabilidade umas às outras sem que isso mais tarde fosse usado como evidência de instabilidade. Não pude deixar de sentir que ela não sabia pelo que eu tinha passado. Parecia que ela achava que havia sido fácil para mim porque tive muita fama tão jovem, e que me culpava pelo meu sucesso e tudo o que veio com ele. Jamie Lynn claramente sofreu na casa de nossa família também. Cresceu filha de um divórcio, o que não aconteceu comigo. Parece que nossos pais não tiveram atenção e cuidado com ela, e sei que foi difícil tentar cantar, atuar e seguir seu próprio caminho no mundo à sombra de uma irmã que recebia não apenas a maior parte da atenção da família, mas também a atenção de muitas pessoas no mundo. Me compadeço com ela por todos esses motivos. Mas acho que Jamie Lynn não entende totalmente como éramos desesperadamente pobres antes de ela nascer. Por causa do dinheiro que eu trouxe para a família, ela não ficou desamparada diante do nosso pai, como minha mãe e eu ficamos na década de 1980. Quando você não tem nada, essa dor é intensificada pela sua incapacidade de fugir da situação. Minha mãe e eu tivemos que testemunhar a feiura e a violência sem acreditar que havia outro lugar para onde ir. Ela sempre será a minha irmã e amo sua linda família. Quero tudo do melhor para eles. Ela passou por muita coisa, incluindo uma gravidez na adolescência, divórcio e o acidente quase fatal da filha. Ela falou a respeito da dor de ter crescido sob a minha sombra. Estou trabalhando para sentir mais compaixão que raiva por ela e por todos que eu sinto que erraram comigo. Não é fácil. Já tive sonhos em que Jun me diz que sabe que machucou meu pai, que, depois, me machucou. Eu senti seu amor e que ele mudou. Espero que um dia eu possa me sentir melhor em relação ao resto da minha família também. Minha raiva tem se manifestado fisicamente, em especial com enxaquecas. Quando eu as tenho, não quero ir ao médico porque ter ido a médicos e mais médicos ao longo dos anos me deixou com fobia deles. E quero cuidar das coisas por conta própria. Quando se trata de enxaquecas, eu não falo sobre elas porque sou supersticiosa, acho que, se o fizer, serei atormentada ainda mais por elas. Quando estou com enxaqueca, não consigo ficar em locais iluminados e não posso me mexer. Eu fico parada, no escuro. Qualquer luz faz minha cabeça latejar e parece que vou desmaiar, é extremamente doloroso. Preciso dormir por 1 dia e meio. Até recentemente eu nunca tinha tido uma enxaqueca na minha vida inteira. Meu irmão costumava reclamar das enxaquecas, e eu achava que ele estava exagerando a respeito de quão ruins elas eram. Agora, sinto muito por tudo que disse duvidando dele. Para mim, uma enxaqueca é pior do que uma virose. Pelo menos, você pode pensar direito mesmo com o vírus dentro de você. Sua cabeça pode te ajudar a entender o que você precisa fazer, quais filmes quer ver. Mas quando você tem uma enxaqueca, fica incapaz de fazer qualquer coisa porque seu cérebro se foi. As enxaquecas são apenas uma parte dos danos físicos e emocionais que eu tenho agora, que não vivo mais sob a curatela. Não acho que a minha família entende os danos reais que eles causaram. Por 13 anos, eu não podia comer o que queria, dirigir, gastar meu dinheiro como queria, beber álcool ou mesmo café. A liberdade de fazer o que quero me devolveu minha feminilidade. Agora que estou nos 40, estou experimentando as coisas como se fosse a primeira vez. Sinto que a mulher em mim foi diminuída por tempo demais. Agora, finalmente, estou pronta para lutar e viver de novo.
Talvez eu também possa pecar na cidade do pecado.